capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Capítulo 17. Todos estão com a Bíblia. Quem não estiver com a Bíblia, olhe lá para a tela, acompanhe a leitura, pega o Espírito. Quem está na fé? Quem está na fé? Vamos lá, fica ligado no culto, vem com a gente, não perde o foco não. Disse Jesus a seus discípulos, o que ele disse? É inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. No versículo 3, acautelai-vos. Aí tem um ponto aí, né? Acautelai-vos. E ele continuou dizendo: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos o quê? Aumenta-nos a fé. Vamos continuar. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transpassa-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que havia ordenado? Versículo 10, vou pedir para você ler com o pastor em voz alta. No 3, 1, 2, 3. Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Levante a sua cabeça. Aqui Jesus Cristo estava falando a respeito do perdão. Eu quero abrir o leque aqui agora e ir além. Presta atenção, jovens que estão aqui, toda a igreja. Eu quero abrir esse leque e ir além com essa mensagem, aonde Jesus estava falando do perdão, porque ela tem muito mais para nos ensinar. Jesus disse para a gente ter cautela para viver aqui nesse mundo. A gente tem que vigiar. Se um irmão pecar contra mim, e esse que pecou contra mim, o que me ofendeu, ele voltar arrependido e falar assim: ô rapaz, eu vi que eu excedi, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu fiz com você o que eu não deveria ter feito, eu quero pedir você perdão. Jesus está ensinando que a gente deve fazer o que, igreja? Responde: perdoar. Aí ele continua dizendo: ó, e se seu irmão, o que te ofendeu, se no dia 7 vezes ele errar contra você, mas se nessas 7 vezes ele vier te procurar e falar assim: ó rapaz, eu errei, você me perdoa? Jesus está dizendo que a gente deve perdoar. Aí o que os discípulos falaram para Jesus? Volta para mim ali. Os discípulos falaram assim para Jesus, versículo 5. Então os apóstolos, então disseram os apóstolos: aumenta no Senhor. O que, gente?
Ô Senhor, então para isso só tem que aumentar a nossa fé. Quem está na fé? Jesus falando que eles tinham que perdoar sempre. 7 vezes, alguém te ofender no dia, aí os apóstolos falaram, Senhor, então para a gente fazer isso, só tem que aumentar a nossa fé. Porque... Aí Jesus pegou e falou para eles assim, olha, se vocês tiverem fé, como uma semente de mostarda, que é as menores que existe, vocês vão conseguir agir dessa maneira. Vocês vão conseguir mandar a árvore se levantar, sair do lugar dela e se lançar no mar. Aí ele pegou e deu um exemplo. Ele falou assim, qual de vocês que tendo um empregado, um servo, lá na lavoura, e quando esse servo vier da lavoura, você vai falar para o servo se assentar, comer, preparar, sem que primeiro preparar a janta, sem que primeiro esse servo prepare para você. Você vai dizer que o servo prepare a comida primeiro para você, depois que o servo preparou para você, ele vai preparar para ele. Aí ele pegou no finalzinho, ele pegou assim, depois de vocês fizerem tudo isso, vocês ainda têm que dizer, nós só fizemos o que deveríamos fazer, porque somos servos, olha lá, porque somos servos. Ele quer dizer o seguinte, vocês devem perdoar 7 vezes e não se achar o bambambam, porque você está fazendo isso não. Ah, mas eu perdoei você. Você só fez a sua obrigação. É isso que ele quis dizer. Não, mas eu perdoei ela, eu perdoei. Não, você não fez mais, você não fez nada mais não. Você não fez nada além não. Você fez o que está escrito para fazer. Você só fez o que está escrito para você fazer. E abrindo aqui o leque dessa palavra, abrindo o leque, eu quero trazer a pergunta aqui para a igreja. Que crente que nós estamos nos tornando? Que crente que nós somos? De que maneira que nós estamos nos relacionando com Deus? Como que a gente está levando a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, e no dia a dia, nos relacionamentos, no nosso trabalho, relacionamento com amigos, com pessoas, como que nós estamos lidando com isso? Porque ele disse no versículo 10 mais uma vez, obreiro, assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Porque quando nós fazemos o que nós devemos fazer, ele está dizendo que nós somos servos o quê? Inúteis. E eu pergunto, nós queremos ser servos inúteis ou servos úteis? Hã? A Bíblia tem uma outra passagem bíblica que fala que numa grande casa não tem só utensílios, vasos de madeira e de pedra, de barro. Tem vasos que é de prata e de ouro. Uns são para honra, outros para desonra. Que crente que a gente está se tornando? Que pessoas que nós somos? Nós queremos honrar a Deus? Ou queremos ser aquele servo que faz só o que tem que fazer? Mas Deus não quer que a gente faça só a nossa obrigação. Deus não quer que a gente só faça a nossa obrigação. Que tipo de crente que nós somos? No que diz respeito ao nosso relacionamento com as coisas de Deus, o compromisso com a igreja, com a sua espiritualidade. Que crente que você é? Será que Deus está feliz com a gente? Será que a gente está sendo um servo útil ou inútil no que diz respeito
o nosso comprometimento com a igreja. Tem gente que diz assim: eu já vou na igreja no domingo. Eu já vou na igreja no domingo. Ela não se sensibiliza, ela não se toca em fazer um pouco mais. Ela não se preocupa em fazer um pouco mais, no que diz respeito a tudo. A evangelizar, a falar de Jesus. Ah, mas eu já sou membro da igreja, eu já vou na igreja, Jesus está feliz com você, você é um servo. Mas é uma serva que não está fazendo mais o quê? O que você tem que fazer. Aí tem gente que diz assim: eu não faço mais porque eu não tenho fé. Tem uns que estão dizendo assim: pastor, é porque eu tenho pouca fé. É por isso que eu não faço mais, é por isso que eu não evangelizo mais. Pastor, eu só não faço mais porque eu não dizimo mais na igreja, eu não oferto mais na igreja porque eu tenho pouca fé. Eu não faço mais oferta na igreja, eu não dizimo mais na igreja, eu não trago mais pessoas na igreja, eu não me envolvo muito mais com a igreja, pastor, é porque eu não tenho fé. Porque se eu tivesse fé, pastor, eu faria. O senhor não tem como aumentar a minha fé não, pastor? Ora para Deus aumentar a minha fé, aí eu vou fazer. Os discípulos não falaram isso para Jesus? Jesus falou: vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Aí o discípulo falou o quê? Aumenta-nos. Jesus, para mim fazer isso eu tenho que aumentar a minha fé. Aí Jesus pegou e falou assim: não, se vocês tiverem uma fé o quê? Do tamanho. Então Jesus quis dizer que não é a questão de tamanho de fé, é a questão é querer fazer ou não. Jesus não falou assim: não, para vocês fazerem isso, não é questão de tamanho de fé. Para vocês fazerem isso que eu estou ensinando vocês fazerem, é uma questão de posicionamento. Para vocês fazerem a minha vontade, não é questão de fé, é querer fazer ou não querer. E ponto, fala assim, ponto, fala. Quem está na fé? Quem está na fé? A questão de fazer a vontade de Deus não é pelo tamanho da fé. Você querer agradar a Deus, ser um novo homem, uma nova mulher, você quer ser salvo, salva, não depende do tamanho da sua fé, depende do que você quer fazer. O que você quer fazer? Que crente que você quer ser? Que ser humano que você quer ser? Você está fazendo? Ah, não faço mais não, porque eu não tenho condição. Não, porque você não quer fazer. Olha como que a palavra é inspiradora. Olha como que Deus trabalha na minha vida. Deus me deu essa palavra essa semana. A minha esposa estava na rua, foi na loja com os meninos. Aí, um mendigo na rua, mendigo, estendeu a mão, pegou R$1 e deu para minha filha Ellen. Aí a Ellen ficou olhando, eu não estava na hora, minha esposa explicando para mim o momento, foi essa semana que aconteceu isso. O mendigo deu R$1 para ela. Aí a minha filha ficou olhando, a minha esposa falou: pega, filha, pega o dinheiro. Aí minha esposa, a Ellen pegou e falou: Deus te abençoe. Falou para o mendigo: Deus te abençoe. Aí o Vitor pegou e falou assim: mas não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser o contrário? A gente está dando para ele está dando para nós? Mas muitos de nós pensamos assim: só ajuda quem tem condição. E não é. Ajuda quem está no Espírito, deixa eu ver. Ajuda quem quer. Faz quem quer. Não depende de condição para fazer. Está entendendo, pastor? Está entendendo, pastor? Bispo, obreiros. Não depende de fulano mora no barraco, fulano, coitado, não tem nada. Quantos vídeos que a gente vê às vezes, o sujeito está morando na rua, ganha uma marmitex, ele não come tudo, ele reparte e dá para o amigo dele que está na rua, na mesma condição que ele. E tem outros que comem sozinho e não dão para ninguém, e vai até para um lugar retirado para ninguém ver ele comendo. Estou falando alguma besteira aqui?
Ele se esconde para ninguém ver. É porque ele não é. Ele não é. A questão é a pessoa ser generosa, doadora. É querer fazer. Para mim fazer isso eu tenho que ter muita fé. Não, filhão. A fé do tamanho de um grão de mostarda já dá para você fazer. Em outras palavras, é só querer. Não depende de fé, não. Para você ajudar o que foi pego lá pelos ladrões, não depende de fé, não. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu vou ligar para o fulano para ver se você está precisando de condição, se você está precisando de mim. Não liga não, faz. Você quer fazer? Faz. Eu vou ligar para o Beltrano para ver se ele está precisando de mim. Não liga não, meu irmão. Faz. Não liga não, porque se você ligar, porque você não quer fazer. Sabe o que você quer? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Você quer aparecer. Você está igual o fariseu. Eu não faço igual esse publicano. Dou o dízimo 2 vezes. Jejum. Não, você não quer fazer. Você quer aparecer. Você quer aparecer. Fazer você não quer não. Porque quem quer fazer faz. Faz. São gente assim que vai crescer. Eu fico vendo uns crentes ultimamente nas igrejas. Uns crentes que quer aparecer, né? Crente que quer aparecer para o pastor. Pensando que o pastor vai fazer alguma coisa. Não queira aparecer para o pastor, não. Faça para Deus. E faça. Decida a fazer. Vamos decidir a ser um ser. Está acabando o ano aí. Quem você tem sido? Quem é você? Eu só não faço por causa disso. Eu só não faço por causa daqui. Não, é porque você não quer fazer. Se você proceder de igual modo, se a gente proceder, vamos ser mais sensível. Olhe para o seu próximo. Eu não estou dizendo você fazer sem responsabilidade. Que nem eu falei aqui já, canso de falar, vou estar falando. Canso é uma expressão que a gente usa porque a gente está falando várias vezes. Mas, que nem eu falei, eu já fui entregar cestas básicas, faço isso, sopa na rua. Muitos aqui já foram comigo. E muitas das vezes a gente foi entregar sopa para o sujeito e ele reclamar que a sopa estava fria. Ou estava repetindo a mistura, né? De novo salsicha. Na rua, viu? De novo macarrão. Mas não é por causa dele que eu vou deixar de fazer. Amém, gente? Eu não faço mais para ele, mas eu vou fazer com responsabilidade. Vou procurar ser mais sensível. Quem está perto de mim, quem está ao meu redor. O que eu posso fazer para aquela pessoa? O que eu posso fazer? Eu vou entender o momento dela. Vou entender o que ela está vivendo na casa dela. Vou entender o que ela está passando no casamento. Eu vou lá, vou fazer algo para ela. Vai e faz. E acabou. Vá lá e faz. Não deixa nada impedir você de fazer. E quem age assim, agrada a Deus, igreja. Cresce como pessoa. Para a gente finalizar, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: mais bem-aventurado, quem sabe completar? Mais bem-aventurado é o que dá, do que o que recebe.
assim, poxa, fulano está recebendo, recebeu uma bonificação, recebeu um contrato bacana, recebeu isso, recebeu aquilo, olha, ele está crescendo, ele vai prosperar, ele é um bem-aventurado. Mais bem-aventurado é aquele que está dando, é o sensível, é o que faz. Esse é mais bem-aventurado. Vamos praticar isso e vamos crescer como igreja. Vamos crescer como igreja. Não vamos barganhar, não. Quando seja um membro da igreja ativo. Vou levar uma alma para a igreja. Tem muita gente aí fora que está precisando ouvir falar da palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Não espera o pastor fazer uma campanha para você trazer alguém na igreja, não. Queira trazer. Não, aquela pessoa que você convidou não veio, chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, 70 vezes. Faça por ela. Você está dando e prestando assistência espírito. Deixa que o resto o Espírito Santo vai fazer. Você está prestando uma assistência espiritual. E não só na questão espiritual, vamos procurar fazer para o nosso próximo. A condição da igreja. Você nunca vai ver o seu pastor aqui na igreja chorando, lamentando. Eu sou ser humano, como qualquer ser humano. Mas eu escolhi, junto com essa mulher querida, abençoada aqui. Pensa numa mulher firme, forte. Uma mulher com o pé no chão é minha esposa. E nós aprendemos a ser aprendiz vitoriosos na vida. Nós decidimos que nessa vida, o que acontecer com a gente é um aprendiz. Quando alguém está numa escola, qual que é o pensamento que você tem? Alguém vai para a escola, vai para quê? Progredir, para aprender, para evoluir, sim ou não? Quem está na fé? Alguém que está na escola vai para quê, gente? Aprender, para crescer, para evoluir, para pegar aquilo que ela aprendeu, colocar em prática na vida dela e evoluir, sim ou não? Então a vida é isso, é uma escola. Eu aprendi a ser um aprendiz vitorioso. Decidi a deixar de ser vítima. Está entendendo? Está entendendo? Tá entendendo? Vocês não são vítima. Nós não somos vítima. Oh meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para com isso. O que eu vou fazer? Você está aprendendo. Pega o que você aprendeu, dissolve, vê o que de melhor você pode tirar disso e vai para cima. Você não vai ver aqui o seu pastor chorando. Os compromissos da igreja, meu Deus. Você não vai ver isso do seu pastor. Eu entendo que eu estou numa igreja compromissada. Eu entendo que eu estou pastoreando um povo que tem compromisso, que tem responsabilidade. Um povo que quer fazer para Deus. Eu entendo que eu estou pastoreando uma igreja que não uns servos inúteis, mas são servos úteis, que vão além, que entendem o compromisso e o comprometimento que eles têm com a obra de Deus. Eu estou pastoreando uma igreja que eu entendo que este povo tem esse entendimento, que o que eles estão fazendo e o que eles fizerem a mais, vão fazer para Deus e Deus vai recompensá-los. Amém? Dá um aplauso à palavra de Deus bem forte. Graças a Deus.